Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live e hoje uma live especial, né? Nós vamos ter um convidado especial, né? Primeiramente eu quero, né, agradecer a presença, né, de todos aqueles que têm nos acompanhado até aqui, sejam muito bem-vindos. Quero já adiantar alguns assuntos, né? Todas as quartas-feiras nós temos uma live às 18 horas, horário de Brasília. Nós falamos sobre casamentos. Seja muito bem-vinda, Késia. Nós compartilhamos sempre princípios da palavra de Deus para edificação de casamentos. E assim, já adiantando, né, alguns dos nossos seguidores não são casados, mas almejam realmente, né, construir uma família à maneira de Deus. Então, é importante você cada vez mais aprender, né, desfrutar da palavra de Deus e, e aprender realmente, né? Então, o nosso convidado de hoje, né, é uma referência para nós, né? Eu já fui muito ministrado por ele, então aguardem que vai ser uma live poderosa, uma live marcante. Deixa eu só ajustar aqui. Só ajustar aqui. Isso. Acho que fica melhor aqui. Glória a Deus. Sejam muito bem-vindos, cada um de vocês, Cassiana, Edna. Glória a Deus, aguardar o pastor solicitar a entrada. Mas todos vocês sejam muito bem-vindos. Sim, Edna. Olha, ressaltando aqui, as perguntas, por favor, deixem para o final, né? Nós vamos compartilhar aqui princípios poderosos da palavra de Deus. Carlos, seja bem-vindo também. Glória a Deus pela sua vida, precioso irmão. E se você tem alguma dúvida, alguma pergunta referente ao seu casamento, referente a estabelecer bases sólidas, por favor, deixe ao final que iremos responder todas elas. Glória a Deus. Vamos aguardar um pouquinho. Sejam todos muito bem-vindos. Vai ser um tempo precioso na presença de Deus. Deixa eu só deixar um... Glória a Deus, sejam todos muito bem-vindos. Paulo, Miriam. Glória a Deus. Então, irmãos, vamos guardar o pastor aceitar o convite. Tá. Nós vamos falar de fundamentos sólidos para construir um casamento à prova de crise. Então, nós sabemos que é natural que em certos momentos da nossa vida, casamentos passam por... Tá. Glória a Deus. Glória a Deus, pastor, seja muito bem-vindo. Paz, tudo bem? Tudo bom? Tudo jóia. Quero te dar as boas-vindas, né? É um grande privilégio aqui, né, recebê-lo no nosso canal. Nós sabemos que esse tempo é um tempo atípico, né, para a igreja, né, de estar envolvido com o digital, mas ao mesmo tempo é uma grande oportunidade de compartilhar um número expressivo de pessoas, né, a palavra de Deus, a palavra que transforma, que enriquece. Né? Então quero te dar as boas-vindas, né, seja muito bem-vindo.
Quero me apresentar também rapidamente e já passar o microfone para o senhor. E olha só, meu nome é Edson, né? Nós somos fundadores aqui eu e minha esposa da Princípios Eternos. Ela nasceu através de um evento profético, né? Nós recebemos uma palavra de Deus, que Deus estava nos chamando para compartilhar das riquezas do Senhor, o que a gente tem vivido como casal, né? E desde no final de 2018 recebemos uma palavra, né? E decidimos, né, ir para o Senhor, né? Consultar o Senhor, o que o Senhor tinha para nós como empreendimento, como negócio no digital. E aí, depois de um tempo de oração e jejum, Deus mostrou para nós que seria um trabalho com casais. Então, na realidade, desde setembro de 2019 que nós inauguramos o canal, né, vai fazer um ano, né, e para a glória de Deus, alguns casais, né, já têm sido abençoados, né? Então, hoje é uma live que iremos falar sobre fundamentos. E eu queria que também, pastor, você se apresentasse, né, para o nosso público. Amém? É um privilégio poder estar participando com vocês também, né? Eu vi que você tem bastante seguidores aí, né? Faz um ano que você está trabalhando com os casais e Deus tá movendo, né? E Sim. eu sou pastor, sou casado há 13 anos, sou pai de 2 filhos, sou escritor também de livro e cuido dos jovens de todo o estado de São Paulo, dos Radicais Livres, né? E supervisor regional aqui de São Paulo. E meu coração se enche de encargo para falar para casais, para solteiros, tudo que envolve a edificação da vida das pessoas, né? E com certeza esse assunto, fundamentos para um casamento sólido, é um assunto indispensável, né? Não dá para você construir uma casa e depois colocar o fundamento, né? E hoje a maior Verdade. parte dos casais, eles invertem, né? Eles constroem o casamento e esquecem de colocar os fundamentos antes da construção, né? Aí, inevitavelmente, a construção vai desabar, né? E as pessoas acabam procurando o que está acontecendo, por que desabou, por que está acontecendo isso. Mas, na verdade, foi uma negligência do construtor, né? Dos responsáveis, né? Que são os dois que se casaram, né? Eu quero compartilhar com você, espero abençoar a vida das pessoas que forem me ouvir. Eu tenho até, nos meus livros, eu falo muito sobre casamento, né? Tem os pequenos começos, tem o livro sobre planejamento, perseverança, né? São pilares e princípios fundamentais de qualquer área da sua vida que você vai construir, você precisa de fundamentos, né? E fundamento é um princípio de vida, né? Que todas as áreas das nossas vidas, casar, criar os filhos, ministério, empreendimento, tudo precisa começar pelos fundamentos, né? E é onde as pessoas menos valorizam, né? Porque dá trabalho, não dá ibope, não dá prazer, não dá nada, né? Mas depois tem o desfrute, né? É como a Bíblia fala, né? Melhor como termina e não como começa, né? Mas quando as pessoas começam, elas querem já tá bem, tá top, aquela coisa toda e acaba não terminando muito bem, né? Agora quem foca os fundamentos não começa muito bem, né? Porque é luta. Os pequenos começos não é brincadeira, não. Verdade. É verdade. Acho que todo casal passa por isso, né? Esse processo da iniciação, os primeiros anos, o conhecer, né? E assim, né, no processo né, que nós vivemos como corte e para muitos o namoro, é um processo muito superficial de relacionamento, né? Com Eu acho certeza. que você, com mais autoridade, poderia falar desse aspecto aí, né? Porque há uma transição, né, entre a vida de casado e a vida de namoro, de corte. E as pessoas acabam, nesse começo, tendo uma visão muito superficial da pessoa. E depois, quando percebe, aí que vem as crises, de fato, né? É. Então, sim. Aí, A assim, pe- só fazer uma pergunta Sim. com base nisso. A gente tem percebido, acho que ficou mais evidente também com essa questão da pandemia, as pessoas reclusas em casa, que para muitos casos foi-se obrigado a basicamente se relacionar, né, de uma forma mais profunda. Fui obrigado a ser E casado. obrigado a viver uma vida de casado verdadeira. E o que acontece, pastor? Nós temos percebido que tem crescido muito o número de crises no casamento. Então, assim, na sua visão, né, na sua experiência, por que
tem crescido, né, a crise nos casamentos? O que que acontece nesse processo, né, onde as pessoas se deparam com os problemas e, né, isso que tem a ver com fundamento também? Na verdade, aumentou o índice de divórcio também no Brasil, né? Divórcio Sim, online, né? Aumentou não sei quantos 1000%, né? Uma coisa assim sim, assustadora, né? Eu lembro verdade. quando eu fui casar lá no cartório, o responsável falou assim: você não quer já dar entrada no divórcio? Porque olhando para sua cara assim, não vai dar muito certo, né? E aí pelo menos não Nossa, pega fila quando você voltar, né? Aí o cara me falou que divórcio se tornou uma coisa comum no meio dos casais. Então as pessoas já se casam com uma possibilidade, caso não der certo, a pessoa divorcia, né? E aí isso é muito ruim. Isso para uma pessoa que não conhece o Senhor, né? Mas até quem conhece o Senhor às vezes tem alguns princípios errados, aí o couro come. Mas a questão da pandemia, então o cara estava acostumado a acordar de manhã e trabalhar e se envolver na igreja à noite, ou estudar, ou chegar em casa, fazer alguma coisa e depois voltar. Então, o foco dele estava o trabalho, o futebol, a igreja, o estudo. E a esposa acordava de manhã, cuidava das crianças, algumas iam trabalhar, outras ficavam em casa. Então, aí de repente, as duas pessoas se deparam, uma olhando para a outra, né? Você sabe que as pessoas, as 5 características das pessoas mais ricas do mundo em comum é o foco, né? É o foco, é o que você enxerga, né? Aí, de repente, as pessoas estão em casa e a única coisa que elas conseguem enxergar é um ao outro, né? E talvez a pessoa nem percebeu as debilidades, as falhas, as dificuldades. Ou percebia, mas tinha tantas outras coisas focadas que deixava para não incomodava, né? Agora, outra coisa é você conviver todos os dias olhando para o que mexe, incomoda, você não quer, você não aceita, tem que ser do seu jeito. Aí as crises são muito profundas, né? E essas crises é uma coisa normal, né? A Bíblia diz que nós não devemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Verdade. Irai-vos, mas não pequeis. Não peguei Então isso. quer dizer que não é pecado a gente ficar irado. O pecado é o sol se pôr sobre a nossa ira. O que significa? Você alimentar coisas e não resolver, né? Eu tenho até um livro sobre isso, Respostas às Crises, né? Crise é uma Sim, ferramenta que Deus usa para nos promover. Deus promoveu Moisés, Davi, Jeremias, Paulo, todo mundo através de crise. E a maior parte das pessoas não aguenta viver crise, lidar com crise, e aí a coisa complica. Então, nessa pandemia aumentou, e a tendência é piorar, porque vai revelar os fundamentos que não existem ou os fundamentos que estão podres, né? Uma vez sentei com um verdade. casal, falei, ó, a sua construção está podre. Se o engenheiro é o Espírito Santo. Então você está percebendo dentro de você princípios errados no casamento, a maneira de lidar com seus filhos, as finanças. Então, se você não resolver esses problemas no fundamento da sua construção, a vida, você vai construindo, e os filhos vão crescendo, as contas vão chegando, então a pessoa vai construindo o prédio dela, né? 10 andares, 11 andares, e aí vai. Mas conforme o prédio cresce, o fundamento vai rachando, porque não tem estrutura suficiente para aguentar uma grande construção. É igual uma empresa que ela cresceu, mas não tem estrutura suficiente para manter. Ela quebra. Essa crise, muitas empresas faliram. Quais foram as empresas que não faliram? As estruturadas. Por quê? Tinha fundamento para suportar a crise e o dia mal. Então, vai ter a tribulação, mas vai permanecer. Casamento é a mesma coisa. As pessoas, elas desprezam o fundamento, o princípio, os pequenos começos. Então, vai desprezando. Não quer lidar com a crise, com o acordo, não quer sentar para conversar. Tá bom, a vida leva, né? Então a pessoa vai É verdade. construindo, construindo, construindo. Chega uma hora que é tão pesado o casamento, tão pesado, e o problema não é o casamento. O casamento é uma bênção, o casamento é um lugar de prazer, né? Éden significa jardim das delícias, né? Então, o casamento é um lugar de prazer, de vida sexual poderosa, de orgasmo, de viagem, de comunhão, de muitas luas de mel, de projetos comuns, de diversão, de piada. Isso é o lugar do casamento. Mas as pessoas não desfrutam disso porque construiu a casa, mas o fundamento está meio podre, né? Aí toda Verdade. hora tem que chamar o pedreiro para colocar um cimento lá e é prejuízo financeiro. É igual comprar uma casa. Se você comprar uma casa à vista, é um valor. Se você financiar, você vai pagar umas 4 casas, né?
Infelizmente, a maior parte dos casais, eles estão parcelando o casamento, né? Então, eles parcelam a Verdade. crise, parcelam. Então, eles vão tampando o sol com a peneira. Uma vez eu entrei num carro de um jovem, carro todo Hum. preto, aquela coisa jovial, e na porta tinha um adesivo bem pequenininho mesmo. E eu peguei e tirei o adesivo, tinha um buraco. E eu falei, nossa. Ele falou, nossa, ninguém nunca me perguntou o que tinha nesse adesivo, e nunca ninguém tirou adesivo. Eu falei, não, porque eu sou muito detalhista e eu percebi uma coisa, né? Ninguém está enxergando esse buraquinho. Mas se esse buraquinho não for resolvido, quando você for vender, e vai produzindo uma série de outros problemas, né? Não trocar o óleo do carro, você vai andando, vai estourar, vai fundir o motor. Então não tem jeito. Esse é o tempo das pessoas parar, avaliar a construção e perceber, puxa, eu vou reafirmar aqui os fundamentos, porque não a coisa vai ficar um pouco meio complicada. Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, diz assim, o fundamento já foi colocado, que é Cristo. Então, nenhum outro fundamento pode ser colocado. Mas o que é Cristo como fundamento? Ah, não, eu vou na igreja, Cristo é meu fundamento. Ah, eu sou líder na casa de Deus, Cristo é meu fundamento. Ah, eu dou o dízimo. Não, isso não tem nada a ver. O que é Cristo como fundamento? São os princípios de Cristo como fundamento. Porque se são os princípios de Cristo no casamento, você pode construir que o próprio Cristo vai manter a sua construção, né? E aí Verdade. A Bíblia fala assim, cada um veja como edifica. Então quer dizer que Deus nos deu a liberdade de fazer da forma que a gente quiser. Mas a Bíblia fala que inevitavelmente vai vir um fogo e vai queimar tudo. Se permanecer, recebe um prêmio. Se queimar tudo, você perdeu o jogo. Vai ter que reconstruir tudo novamente, né? E tem duas matérias para construir. Ou você constrói com ouro ou com palha. Com palha, rapidinho acaba. Agora, com ouro, permanece, né? Então, é uma escolha de ver a forma, né? É verdade, pastor. E o senhor falou, deu vários, né, exemplos claros da questão da importância do fundamento, né? O Sim, fundamento é o que sustenta, né? E uma vez que Cristo é o fundamento, né, ele é poderoso o suficiente para sustentar qualquer que seja a crise. Né? O problema é que as pessoas focam na crise, né, mas não realmente, como o senhor falou, do foco, não focam verdadeiramente em construir um fundamento, né? E fica nessa, né, divagação. Mas o tema dessa live é como construir uma base sólida, né? Para construir um casamento à prova de crises. Então, né, o que as pessoas desejam é saber como construir, como que eu faço para estabelecer firmes fundamentos, né? Qual que é a base sólida? Né? Nós sabemos que é Cristo, mas o senhor poderia, né, sim. especificar, dar exemplos, por favor? Certa vez um mestre, ele quis ensinar algo para os seus discípulos, né? E ele pensou, como que eu vou ensinar algo para que eles possam compreender, né? Na palavra de Deus, Jesus, ele ensinava os discípulos através de mistérios. Mas a multidão, Jesus ensinava através de parábolas, para que eles pudessem entender melhor, né? Então eu tenho um filho de 8 anos, eu converso com ele de uma maneira. Aí eu converso com um pastor de uma outra maneira. E a melhor forma de nós entendermos as coisas é através de parábolas. E aí, esse mestre pegou um jarro muito grande mesmo, né? E aquele mestre colocou uma pedra muito grande dentro daquele jarro. Aí ele perguntou para os discípulos, o que vocês enxergam com isso que eu fiz? Aí os discípulos disseram assim, nossa, não cabe mais nada dentro desse vaso. O mestre ficou muito decepcionado porque ele percebeu que os discípulos não enxergaram o que ele queria que enxergasse. Aí o mestre pegou várias pedras bem pequenas, quebradas, e aí ele jogou ao redor daquele vaso, do lado daquelas pedras. E os discípulos ficaram muito maravilhados. Falou, nossa, de fato, a lição que a gente tirou, que agora não cabe mais nada dentro desse vaso. Mas também não era isso que o mestre queria ensinar. Aí o mestre pegou areia, e aí jogou areia dentro daquele vaso. Os discípulos assim, meu Deus, quanta sabedoria. E aí os discípulos falaram assim, agora nós temos certeza, não cabe mais nada. E não era isso que o mestre queria ensinar. Aí o mestre pegou água e colocou dentro daquele vaso, a água ela foi se infiltrando, e o mestre falou assim, o que vocês aprenderam com tudo isso? E os discípulos, nossa,
tudo na vida tem que ser uma coisa por vez. Ele falou, não, não é isso. Se a maior pedra não tivesse entrado em primeiro lugar, ela não conseguiria entrar depois. E isso tem a ver com o tema da live. Por quê? Se nós não colocamos o fundamento em primeiro lugar, não cabe mais nada no casamento. Não cabe. Por que as pessoas não sabem lidar com crise, com diferença, não sabem se comunicar no casamento, não sabem ter um projeto comum? Por quê? Porque a pedra maior não entrou primeiro. O que é essa pedra maior? É Cristo. E aí, quando você tem o fundamento que é Cristo, aí você vai passar por muitas lutas no casamento, mas você vai aprender a lidar com elas, porque Cristo vai sustentar o seu casamento. Agora, quando você coloca dentro do vaso interesses próprios, diferença, opinião, visões diferentes, aí o casamento nunca vai ser a prova das crises. Vai ser um casamento pesado, não divorcia porque é crente, é uma luta, não tem prazer. Eu fico imaginando um casal para ter relação sexual à noite, que brigou, que tretou, que pensa diferente, que não tem os mesmos princípios para criar os seus filhos. O sexo não tem prazer, não tem satisfação, não tem amor. Por quê? Porque a pedra não entrou primeiro. E o que eu diria para as pessoas que estão me ouvindo? Tem uma parábola lá em Lucas capítulo 6, que fala sobre os dois construtores. Então, um foi construir a casa dele, e ele construiu sobre a rocha. E ele construiu a casa dele. O outro construiu a casa dele sobre areia. E aí o que aconteceu? A Bíblia fala que houve uma grande tempestade. E aquele que construiu a casa sobre a rocha, a casa balançou, mas a casa permaneceu. E a outra casa, ela desabou. Então, a tempestade ela foi boa para as duas casas. Porque o que construiu da maneira errada, agora ele tem certeza. Eu tenho que fazer outra igual o meu companheiro lá. E o que construiu a casa sobre a rocha, ele deve ter ficado muito alegre. Porque agora ele pode ter paz, porque ele tem certeza. A casa, ela já foi provada pela chuva. Então, o casalzinho está apaixonado, casou agora. Ele não sabe se o casamento dele é um casamento sólido e consistente. Até o dia que vem a crise, a enfermidade, a tribulação, a internação. Eu mesmo, minha esposa já ficou internada, já fez cirurgia, já tivemos aborto, e lutas financeiras, e conflitos com o vizinho, e muitas coisas. E aí, em tudo isso, você começa a descobrir se o que você construiu é sólido ou não. Se a pedra maior foi colocada primeiro ou não. Quando vem muitas lutas no nosso casamento e a gente consegue ter paz, isso quer dizer que nós colocamos a pedra maior em primeiro lugar. Então, vamos construir. Agora, cada vez que vem uma dificuldade, uma luta e uma crise e não tem paz e tem muitas brigas, quer dizer que a pedra maior não foi colocada. O que nós vamos fazer então? Então, casamento é a coisa mais prática que existe nessa terra. Então, você vai ter que quebrar tudo e recomeçar tudo de novo. E colocar a pedra maior em primeiro lugar. E depois... Mas a maior parte das pessoas, elas não querem recomeçar. Eu atendi um casal uma vez, tinha 11 anos de casado. Eu perguntei, quando que vocês vão começar o casamento de vocês? O cara olhou assim, eu falei, porque você usa o cartão de crédito do seu pai. É umas brigas por acordo. Vocês pensam diferente sobre criação de filho. Vocês têm sonhos diferentes. Isso é vida de solteiro. Então, vocês estão casados, vivendo como solteiro. E eu, como pastor, nunca vou poder ajudar vocês. Porque vocês que casaram, eu não casei com vocês. Então, vocês dois não têm um acordo. A Bíblia diz o seguinte, se é impossível duas pessoas andarem juntas, se não tiver acordo. E hoje a maior parte dos casais, eles oram para Deus mover na vida deles, mas não tem acordo. Eles lideram e pensam diferente. Eles empreendem e pensam diferente. Eles querem criar os filhos, mas eles pensam diferente também. O que isso significa? Que a pedra maior não foi colocada. E é o seguinte, a coisa mais complicada da vida são os pequenos começos. Ninguém quer passar por pequenos começos. O cara vai financiar um carro de 50 mil porque ele quer começar o carro de 50 mil. O cara vai alugar uma casa que não tem condição de pagar. Ele vai comprar uma roupa maior, mais cara do que ele tem condições de comprar. Aí ele vai comprar um iPhone 11 parcelado, mas ele não tem condições de comprar. E a vida inteira por quê? Ele quer ter prazer, ele quer ter resultado, ele quer ostentar, ele quer mostrar, ele quer ter prazer. Isso aponta para alguém que não colocou a pedra em primeiro lugar. Quando a gente põe a pedra em primeiro lugar, a gente vai ser muito transformado por essa pedra, que é Cristo. Agora, quando não tem a disposição, é muito complicado. Eu lido com muitos casais aqui na igreja, né? Então, tem casais que a vida inteira...
eles acostumaram a viver com os problemas. Uma vez, um casal brigando, eu fui de madrugada na casa dele, tudo, e conversei, tudo. Falei, quer saber de uma coisa? Eu não vou mais na casa desse casal, porque eles acostumaram 3 dias bem e um dia quebra o pau. É igual no deserto. No deserto é muito quente durante o dia, mas é muito frio à noite. E a maior parte dos casais vivem assim. Eles estão acostumados em um tempo viver bem e um tempo viver mal. E isso faz parte da vida deles. Porque uma pessoa que quer mudar, ela vai ter que cair em si. Olha o filho pródigo. Ele foi embora de casa, ele tinha uma visão errada. Então ele foi embora. Ele olhou para o pai dele, olhou para o irmão dele, olhou para a maneira que ele vivia. Não, eu quero outra vida. E aí o que aconteceu? Ele foi embora. Ele quebrou a cara. E ele caiu em si e voltou para a casa do pai. O que isso significa? Enquanto um dos cônjuges não cair em si, ou os dois caírem em si, ele está vendo a maneira que ele está criando essa criança vai ser um adolescente rebelde. A maneira que o cara está lidando com a mulher dele vai virar uma cobra venenosa. Fica dando presentinho, um iPhone. Depois o cara fica desempregado, a mulher não sabe viver sem o prazer. Não cresce junto, não tem um projeto, não tem um processo. Isso é muito complicado. Então, a vida financeira, não pensa numa aposentadoria, não tem uma previdência, não tem um investimento, não tem um rumo, mas lá, comendo pizza, coco bambu, carro financiado, não está pensando no futuro. Então, aprendeu a viver assim, né? E aí, quando você... Verdade. Uma vez na Lapa, eu estava no ponto de ônibus, eu era jovem, tinha um casal brigando e o cara empurrou a mulher no muro, em frente à prefeitura. Eu falei, vou ajudar, eu sou crente. E eu fui lá, a mulher falou o seguinte, algum problema de você vir nos incomodar com a nossa crise do casamento? O cara estava quase dando um soco na cara da mulher. Então, o que significa? A mulher acostumou, é a mulher de malandro. Eu morei num lugar uma vez que eu chamei a polícia. Eu fiz seminário para ser pastor, depois fui morar com 2 irmãos da igreja num prédio, num condomínio. Condomínio até bom, classe média, na Casa Verde. E aí, o pau quebrando, a mulher, aquele corredor, e era uma porta de frente para outra, a mulher abriu a porta, saiu correndo. O cara foi, pegou na perna, ela puxou, tipo filme de terror mesmo. Nossa, meu Deus. Fiquei com medo, chamei a polícia chegou lá, a polícia subiu no meu andar, e a polícia apertou a campainha, a mulher saiu e falou, não, a gente estava com uns problemas no casamento aqui, alguma coisa, nós ajustamos, resolvemos, tá tudo tranquilo, né, amorzinho? Vamos jantar agora, mas se tiver alguma coisa assim, a gente avisa. Acostumou, mas tem muitos casais dentro da igreja também que acostumou. E eu vou dizer uma coisa, se o marido acostumou viver assim e a mulher acostumou viver sem a pedra, porque quando tem a pedra como fundamento principal, eu perdoo. Porque o amor, ele tudo suporta. Eu amo tanto que eu vou suportar a debilidade do meu cônjuge. Agora, quando eu não amo, eu não vou suportar. Dormindo com o inimigo, tá cheio de gente dormindo com o inimigo. Então, o amor tudo suporta, ele tudo crê. Sabe o que significa tudo crer? É quando eu olho para o meu cônjuge e eu vejo tanta debilidade, mas eu creio. A fé sem obras é morta. Então, quando eu olho para o meu cônjuge, eu vejo as debilidades e eu creio, eu vou investir. Sem esperar nada em troca. Por quê? Fé é um firme fundamento. Lembra do fundamento? Então, quando eu creio, eu tenho esse pilar como fundamento do meu casamento. Quando eu casei, a minha esposa, ela tinha muita crise. O pai dela foi embora na infância dela, abandonou, foi aquela pelo padrasto, tentou abusar. Uma história muito triste. E ela foi morar na casa da avó durante o período. Eu casei, ela tinha muita crise. E eu fui formado para ser pastor, fiz seminário, li dezenas, centenas de livros. E aí eu percebi que minha esposa era uma mulher frágil interiormente. Mas quando eu olhava para ela, eu cria que ela ia ser uma grande mulher de Deus. Então eu não feria ela com os meus lábios. Ela não sabia cozinhar, estava se aperfeiçoando, não tinha toda a liderança, toda aquela influência. Aí o que aconteceu? Quando eu olhava para ela, eu suportava, porque eu amava. Mas eu cria, e porque eu cria, eu tinha obras diante dela, de investir. Hoje minha esposa é escritora, ela prega, cuida de milhares de crianças, cuida de mulheres adultas, é mãe, cozinha, uma excelente mulher como esposa. Assim eu posso dizer que eu tenho uma mulher completa na minha casa. Mas eu, como cônjuge, se eu não tivesse a pedra principal, que são os princípios de Deus,
que a fé, o amor, a esperança, eu não estaria desfrutando. Mas tem a coisa ao contrário também, né? Tem muita mulher que o marido não é crente. Tem muita mulher que o marido não é posicionado. Então, o que ela precisa? É, Ela precisa conhecer quais são os princípios que regem um casamento quando o marido ou não é crente ou não é posicionado. Isso, o povo perece por falta de conhecimento. Então, se ela não conhecer quais são os princípios de Cristo no papel dela como esposa, ela vai sofrer muito e nunca vai ter o desfrute, né? é verdade. Ô pastor, agora que você entrou nessa questão do marido, né, nós sabemos a relevância, né, que um homem de Deus pode exercer, né, pelo fato da função dele ser um líder, né, e o líder é aquele que dá o tom, aquele que conduz, né, então assim, né, como assim, na grande maioria da nossa audiência são mulheres, né, há um aspecto quando há crise no casamento, o homem se fecha, a mulher normalmente é lá que mais se abre. Mas trazendo algo para os maridos, né? Porque muitas mulheres procuram a minha esposa falando assim, né? Eu casei com um homem que deveria ser um sacerdote, mas só que ele não exerce a função de sacerdote, né? Ele não ora comigo, ele vive me criticando. E assim, vários aspectos que o homem deixa de exercer na casa que produzem essa falta de fundamento, essa crise no casamento. Né? O que você poderia Sim. falar, né? Tanto para as mulheres, né, que vivem essa condição e para os homens também que não desconhecem, né, essa questão. Se a gente pegar uma borboleta, ela dentro daquele casulo, ela é uma borboleta, mas não foi desenvolvida. Ela não sabe voar. E se ela sair daquele casulo fora do tempo, ela nunca vai voar. Então Deus tem uma história para cada casal. E olha o que a Bíblia diz: justificados, pois mediante a fé. A Bíblia diz que nós somos justificados mediante a fé. Lembra que eu falei da pedra principal, que é Cristo? E Sim. diz assim: é, temos paz para com Deus mediante a Cristo. Então a gente só consegue ter paz quando a gente tem revelação que nós fomos feitos justiça de Deus. Lá em 2 Coríntios 5:21 diz o seguinte: Deus se fez pecado por nós. Jesus se fez pecado por nós, para que Sim. nele fôssemos feitos justiça Justiça. de Deus. Isso quer dizer que a nossa justiça foi para a cruz. E a justiça de Deus foi impressa em nós. Então hoje nós não deveríamos mais viver na nossa justiça, mas na justiça de Deus. Então, uma mulher que o marido não é crente, ou uma mulher que o marido não é posicionado, se ela não tiver essa revelação, isso como uma verdade, ela vai sofrer muito emocionalmente, né? Porque ela vai tentar todas as alternativas, estratégias para tentar fazer isso. E quando eu falo que nós fomos feitos justiça de Deus em Cristo, é que só Ele tem o poder de mudar a vida do nosso esposo. Só Ele tem o poder de despertar o nosso marido. Só Ele tem o poder de atrair o coração dele. Então, nós precisamos ter paz. A Bíblia diz que a paz que excede todo entendimento ia guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Diz também que, lá em Salmos, aos seus amados, ele dá enquanto dorme. Enquanto dorme. O que significa esse dormir? A Bíblia diz que Adão caiu num profundo sono e aí Deus formou Eva. Então Deus, ele está trabalhando na vida do seu esposo, sendo ele crente ou sendo ele não crente. Só tem uma maneira: se você não atrapalhar esse processo de Deus na vida do seu esposo, você vai ter um testemunho muito poderoso. E quando você está dormindo, a semente que você lançou no seu marido, Deus está trabalhando através da sua semente. Mas que semente? Eu preciso trabalhar no descanso de Deus. Uma vez uma mulher, ela fritou um ovo com óleo da unção. Eu já vi mulher colocando óleo da unção. Eu já vi
Eu já vi uma Meu mulher Deus. colocando óleo da unção, misturando com o perfume do marido para ungir ele. Eu já vi mulher colocando o CD na faixa tal, que era pregação, naquele minuto que o marido precisava ouvir. Então, a mulher pode tentar muitas coisas. A Bíblia diz que a mulher ela vai ganhar o marido com o silêncio dela e com a postura dela. Então, que tipo de postura que eu vou ter? Vou ter a postura na justiça de Deus ou vou ter a postura na minha justiça? Então, e o marido sente, o marido percebe. O pastor Aloísio, ele fala, ele falou uma vez no vídeo, até espalhou pela internet, foi muito por uma conferência, que quanto mais a mulher se entregar sexualmente para o marido, e o marido que é ímpio, que não está muito firme na igreja, Sim. ele vai perceber, essa mulher está diferente. Isso é uma unção de Deus. Quando a mulher começa a ter comportamentos diferentes em casa, o marido começa a perceber, porque a Bíblia diz que existe um perfume, um incenso agradável, que sobe diante de Deus. Esse perfume é Cristo. O cônjuge, ele percebe que existe esse perfume. E quando o cônjuge percebe que tem esse perfume, isso é poderoso. A Bíblia diz que porque Deus nos amou, nós amamos a Ele. Quando o marido se sente amado, ele vai amar a mulher. Mas o problema é que quando uma mulher olha para o seu marido, o que ela enxerga? Um cara que não é posicionado, ela pode enxergar um cara que não é um provedor, ela pode enxergar muita coisa. Exatamente o que ela enxergar vai acontecer duas coisas. Ela vai crer, igual eu contei meu testemunho, ou ela vai matar ele no coração dela. Judas Iscariotes veio de uma cidade chamada Iscar. Iscar era o lugar que formava os maiores terroristas da época. Então, quando Judas olhou para Jesus, Judas matou Jesus no coração, porque Judas não queria que ele fosse o príncipe da paz. Ele queria que ele fosse o príncipe dos terroristas. Então, a mulher olha para o marido, ela queria que ele fosse assim, cuspisse unção, comprometido, jogasse bola. E aí a mulher começa a estar decepcionada com o marido. E o marido sente, o marido percebe. Se até um cachorro percebe, sente que a gente tem medo dele, o marido também percebe. E a maior parte das mulheres, elas não conseguem até o final no processo. Que o marido, ele sabe, ele sente e ele percebe. Eu tenho um testemunho na minha casa. A minha mãe era líder de célula e meu pai era membro da célula da minha mãe. Mas meu pai só me faltava na célula porque meu pai morava na casa. E meu pai, por ser um nordestino, ele não ia aceitar as pessoas irem lá em casa lá e ele no quarto. Então, ele frequentava a célula. Minha mãe fazia o louvor, ia trabalhar, cuidava dos filhos, fazia pão para vender na rua também. Mas é o seguinte, meu pai era nordestino, com o padre Cício, assim, idolatria, a cidade inteira da cidade que meu pai veio, católico, assim, era impossível meu pai ser crente. Era mais fácil o Bin Laden converter do que o meu pai. Sem brincadeira. Nossa. Sem brincadeira. Nossa. Porque era uma geração católica, assim, geração assim atrás, geração assim, que se você deixar de ser católico, você é deserdado da família. O dia que meu pai se batizou nas águas, 2 irmãs dele foram no batismo. Elas choraram muito. E depois falaram que elas choraram de desgosto. Que nunca imaginou que meu pai teria uma atitude dessa. E aí, Nossa. Todos rejeitaram meu pai, a família inteira. Mas como que meu pai mudou de vida? Ele não teve uma experiência de chorar, de rolar e cair no chão assim. Ele começou a ver o cansaço da minha mãe, as lutas internas da minha mãe. Aí ele se abriu para ser discipulado, pelo menos. Alguém conversar com ele, com conversa de casal. E aos seus amados o Senhor dá enquanto dorme. Enquanto minha mãe dormia, o Espírito Santo constrangeu meu pai. Minha mãe ganhou meu pai pelo silêncio e pela postura de meu pai perceber. Minha mãe investia no meu pai, mas meu pai sentia que não era uma coisa na força, na inteligência, mas numa coisa que era um perfume agradável. E isso foi muito, muito, muito poderoso. E hoje meu pai é um discipulador. A rede do meu pai é aqui da Igreja da Casa Verde. A rede bomba, teve 44 pessoas nas células. Meu pai é grupo de risco. Já pegou Covid, já passou da quarentena, está cheio de milagres e testemunhos acontecendo na rede dele. Por quê?
E minha mãe fala, nossa, seu pai me passou, viu? Hoje meu pai é muito mais à frente da minha mãe, em muitos aspectos, né? Meu pai criou 4 filhos na igreja, os 4 casaram virgem, não tem explicação, porque havia uma mulher que foi gerando todo esse mover, né? Então, Glória a Deus, hein, pastor? é um testemunho que não tem explicação, por quê? Nós somos justificados mediante a fé, temos paz para com Deus. Então, quando você tem revelação que você foi justificado pela fé, você tem paz. Então, quando você não tem revelação que você foi justificado, você não tem paz. E quando que a gente tem paz? Quando a gente entende que nós somos feitos justiça de Deus em Cristo e Ele trabalha através de nós. E aí, quando a gente tem essa revelação, Deus começa a fazer milagres inexplicáveis, né? E isso é poderoso. Não sei se eu Poderoso. consegui ajudar. E meu avô morreu no braço do meu pai, confessando Cristo, lá no Ceará, numa fazenda cheia de católicos olhando. E meu pai pregando antes do meu avô morrer, câncer de garganta. Olha que Nossa. testemunho poderoso. E quando meus pais vão para o Ceará, eles querem ouvir o Jesus do meu pai. Porque o Jesus do meu pai tem o quê? Transformou um homem, transformou 4 filhos, e o nordestino que foi para São Paulo venceu na vida. É somente Cristo que pode fazer isso. Então, eu quero dizer para você que está me ouvindo, você é mulher, seu casamento vai ser um testemunho. Você e sua casa vão servir o Senhor. Deus vai te usar. Creia em milagres inexplicáveis, porque esse é o Deus que nós servimos, né? Glória a Deus. Glória a Deus, pastor. Então, a gente, antes de ir para as perguntas, né, eu ia pedir para o senhor fazer as considerações finais, mas assim, eu queria pedir para os ouvintes, se você tem uma pergunta, né, para falar sobre casamento, sobre fundamento, sobre base, sobre, né, a justificação pela fé, né, dentro de um contexto de casados, né, faça suas perguntas, que eu vou lê-las, né, e também dar um testemunho, né, sobre o canal também. Nós começamos o canal em setembro de 2019 e Deus foi nos dando as estratégias para compartilhar das verdades, né, da palavra de Deus, né, entrando na questão de compartilhar lives, conteúdos diários, né, e assim, a gente passou a perceber, né, que a princípio o propósito do nosso canal era para atingir a todos, não especificamente cristãos, né, todos aqueles que têm interesse de edificar casamentos, mas nossa base é a palavra de Deus. Mas a gente passou a perceber que dentro da igreja, né, em nível nacional, havia um grande anseio, né, por aprender. Né? Então a gente percebia que havia muitos casais que estavam à deriva, né, que casaram, né, nas suas cidades, mas não tinham revelação, não tinha clareza do propósito do casamento. E a gente foi compartilhando aquilo que a gente vive aqui como casal, aquilo que a gente recebe mesmo, né, tanto do Senhor como de todos os pastores. E, e à medida que a gente foi compartilhando, né, a palavra de Deus, né, o Evangelho da Graça, né, a gente percebeu esse aspecto da necessidade, né, dos casais ter revelação de quem eles verdadeiramente são em Cristo, né, da sua identidade, da sua filiação, do propósito existencial. E tudo isso, né, quando as pessoas começaram a se conectar verdadeiramente com o Senhor, né, e muitos estavam desgarrados, pessoas afastadas do ministério, por causa de contexto de casamentos destruídos mesmo. Né, elas casaram na igreja, né, viveram sempre uma vida na igreja, mas casaram, não souberam lidar com as crises e praticamente desfaleceram na fé. E o nosso propósito era trazer a palavra de Deus, a palavra de refrigério, a graça de Deus, né, o perdão de Deus, a justificação pela fé. Tudo isso foi entrando no coração de muitos casais e gradativamente a gente percebeu testemunhos se aflorando. Pessoas que falaram, meu marido estava 3 meses fora de casa, né, e eu simplesmente orei e descansei no Senhor, né, e ele me procurou e hoje a gente está reconstruindo novamente. Então, assim, são Aleluia. dezenas de testemunhos assim, né, de casamentos que estavam 2 anos afastados, né, até casamentos de pastores, né, pastores que estavam separados por não souberam lidar com a crise, né, e eu queria até abrir uma questão aqui, pastor, que tem acontecido recorrentemente, né, infelizmente muitos ministérios ainda não entendem a graça de Deus, né, não têm revelação, e vivem com base na lei.
E aí o que que acontece? Alguns pastores têm nos procurado para aconselhamento porque simplesmente estão aprisionados, né, numa estrutura de igreja onde eles não têm abertura para abrir as suas deficiências. Porque se um pastor abre que tem tentações, que tem problemas conjugais, o presbitério daquela igreja normalmente ele retira, remove da função. E as pessoas, para não quererem, né, ter esse tipo de ação, ficam guardando e vivendo dentro de um casamento destruído, de um casamento sem propósito, um casamento onde eles não desfrutam da graça. Né? E à medida que a gente foi compartilhando, ministrando, né, e expondo mesmo o evangelho, né, que é o evangelho que liberta, as pessoas começaram a crer no Senhor, né? Mesmo dentro da igreja. Né? E milagres aconteceram. Até situações de cura mesmo aconteceram, né? Dentro de um relacionamento. Né? Porque a gente percebe também que o fator de enfermidade muitas vezes vem devido a nossas crenças. Né? As pessoas ficam enfermas dentro de um casamento, né? Fisicamente, por causa da crença, por causa de não crer no evangelho. Né? Isso afeta tudo os casais. E assim, queria dar um testemunho para o Senhor também, porque em 2014 eu fiz o seminário, né? E eu lembro como hoje, o Senhor ministrou a aula de liderança apaixonada. E eu lembro que era um líder de célula, né? Estava começando a minha caminhada cristã, né? Estava começando minha vida, né? Um jovem apaixonado, jovem que radical. E eu lembro que eu já tinha, certo ponto, algo no coração, né, de servir o Senhor na integralidade, de cumprir o propósito, de me tornar pastor. E eu lembro que aquela aula, né, o Senhor ministrou sobre liderança apaixonada e o Senhor falou poderosamente ao meu coração do meu chamado, né, que eu queria louvar o Senhor, porque através daquela aula, né, o Senhor gerou fortes convicções no meu coração do meu chamamento, né, e hoje eu estou aqui, de certa forma, né, sendo uma gota no oceano, né, porque há milhões de casais, né, padecendo, mas de certa forma sendo uma influência, porque homens como o Senhor, né, como a pastora Flávia, têm influenciado uma geração, né, e eu louvo o Senhor por esse privilégio, né, de o senhor estar aqui, né, e queria também falar para o senhor dar as considerações finais, né, alguma palavra, alguma coisa, né, não sei se os seguidores querem fazer uma pergunta, mas enquanto o senhor quiser falar aqui, eu vou observando as perguntas. Sim. Quando a vida é feita de dois momentos, né? De eventos, mas depois começam os processos, né? Então, no dia que a gente casa, aquela festa bonita, a noiva, a comida, as fotos, isso é muito bonito. Mas depois que todos os convidados vão embora, os noivos vão... acabou a festa. Ali começou um novo tempo, né? E a maior dificuldade que as pessoas têm é nesse processo, né? E você que está me ouvindo, procure ler os livros certos, procurar as pessoas certas, vai fazer o curso de casais e vai entender que esse processo não é ruim. Ele faz parte da transformação, da preparação para a sua vida, para que você possa desfrutar de um casamento pleno. Você imagina se a borboleta não passasse pelo casulo. Ela não ia voar, não ia ter um propósito. Ela foi criada para ser uma borboleta, mas não tem jeito, tem o casulo que faz parte desse processo da vida dela. Então, o casamento, os conflitos, as diferenças, as dificuldades, não enxergue como uma coisa ruim, porque isso faz parte da formação do casamento. E quando essa formação do casamento, pode ter mágoa, pode ter muita coisa ruim, por falta de compreender, achando que isso não é ruim, isso faz parte. Então, quando nós vivemos algumas situações na nossa vida que aos nossos olhos não parecem coisas boas, mas às vezes aos olhos de Deus isso vai cooperar, porque tudo coopera, né? Então a gente precisa aprender a se permitir ser lapidado, porque Deus tem coisas poderosas lá no final, né? A Bíblia diz que os pensamentos de Deus ao nosso respeito são pensamentos de paz. E Deus é nosso Pai, Ele nos ama, tem pensamentos maravilhosos, né? Então, eu queria dizer para vocês, não desanime, se fortaleça, procure ajuda,
Deus, ele uniu você com esse cônjuge por causa de uma história, por causa de um propósito. E você pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde vocês vão ser surpreendidos, né? José, ele dormiu numa cadeia e acordou como um primeiro-ministro. Eu quero declarar sobre a sua vida que talvez você pode dormir com um marido meio doido, com um marido que é carnal, mas talvez você pode acordar com um homem de Deus. Ele pode cair em si e acordar de uma outra forma. E eu já vi muitas experiências de uma mulher dormir com um homem carnal e acordar com um homem espiritual. Eu creio em milagres. Então, quando você ama, você crê. E porque você crê, você espera coisas boas. Então, tira as coisas ruins do coração e não olhe para as deficiências. Olhe como Deus olha. Jesus, quando olhou para Pedro, Jesus olhou para dentro de Pedro. E esse foi o segredo do ministério de Pedro. Ele se sentiu amado, porque ele sentiu, Jesus olhou para dentro de mim. Então, você que o seu esposo não é cristão ou não é posicionado, olhe para dentro dele, porque ele também foi feito justiça de Deus em Cristo. E isso é poderoso. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Só teve uma pergunta lá atrás, pastor, provavelmente algum jovem que o conhecem, perguntando de como que foi o início de você e da pastora, assim, no casal, como que foi, né, se você puder dar um breve relato, como que foi que vocês se conheceram, talvez como que iniciou a corte, todo esse processo. Legal. Né, talvez... Lá no meu canal do YouTube, Ricardo Landim Oficial, quero desafiar você a entrar lá, se inscrever, e lá tem um... Deu uma travadinha aqui. Vamos aguardar aqui, irmãos. Acho que deve ter caído a conexão do pastor. Voltou. Né, ele deu uma queda na conexão, mas já voltou aqui. Só aguardar aqui. Internet é assim mesmo. Guarda que ela já está conectando aqui. Para a gente finalizar essa live poderosa. Se você tiver alguma pergunta, a live vai ficar salva assim no meu canal, né? Quem quiser assistir depois com calma desde o começo. O pastor deve ter tido algum problema de conexão. Hoje em dia, né, são muitas transmissões ao vivo, né? A conexão oscila. Só dando minhas informações aqui para quem não está pela primeira vez conosco. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Agora foi. voltou. Voltou. Então, o testemunho é meio longo, né? Mas quando duas pessoas diferentes elas se unem, o que se espera? Muita dor. Porque cada um vem de uma família diferente, contextos diferentes. O meu canal no YouTube é Ricardo Landim Oficial. Lá tem algumas ministrações para casais e tretas da corte lá também. Sim. E então eu passei por lutas, por dificuldades, desafio da comunicação, que é o maior desafio do começo do casamento, é a comunicação, é a compreensão, é as diferenças. Mas nós crescemos, avançamos, prosperamos, construímos, edificamos. É que é um pouco longo o testemunho aqui, já são 7 horas. Aí já vai concluir. Amém. Então, acessem o canal, né, para quem tem me seguido esse tempo, né, Ricardo Landim, né, é o canal no
Oficial, né, no YouTube. Ricardo Landim Oficial no YouTube, né? Tem pessoas que perguntaram aqui também, meu canal é Príncipe Eternos, que é de princípios eternos o nosso canal, né? Então, tem uma pergunta aqui. Vamos ver. Peraí. Ah, não, é só um comentário, né? Mas espero que seja Aqui, de ó. alguma forma aí. Ó, pastor, só a última aqui para a gente fechar. Vamos resumir a pergunta. Ele está envolvido no ministério, mas a esposa não se envolve, né? E ela muitas vezes fala que ele cobra muito dela. O que que ele deve fazer? É que é um pouco meio complicado por não estar dentro do contexto. Então, É, exemplo, a pessoa está com dor na perna. Então, você liga para o mecânico. Mecânico, é o seguinte, meu carro está dando uns barulhos. O que que eu faço? O mecânico fala, pode ser muitos motivos. Então, o mecânico tem que saber exatamente qual que é o motivo para dar o remédio correto. Esse problema dessa pergunta, existem muitos casais, né? Que é um problema de visão diferente. Então, cada um tem um sonho diferente, uma visão diferente, pensamentos diferentes. E aí, qual que é o desafio desse casamento? Eles pensarem da mesma forma. Mas para pensar da mesma forma, vai levar um processo, que com certeza existe um motivo que levou a mulher ter essa atitude. Pode ser que o cara não levou ela para comer fora, não tratou ela bem, não verdade. pagou salão de cabeleireiro, negligenciou os problemas emocionais dela, não cuidou dos filhos da... Então, eu não sei qual que é o motivo, né? Teve uma vez que eu cheguei em casa, eu estava cansado, minha esposa ia pregar numa conferência, e muitas pastoras cheias do Espírito. Ela falou assim, amor, qual palavra que eu prego? Essa ou essa? Eu falei, amor, você que sabe, você que vai pregar, não sou eu. Ela, eu estava cansado, aí eu fui dormir, eu falei, fiz besteira, hein? Aí eu acordei de manhã, pedi perdão para ela, falei, ó, senta, eu quero explicar para você o porquê que eu falei isso. Eu falei isso porque a pregação que toca as pessoas é a pregação que nos tocou primeiro. E eu falei que você que ia pregar, porque quando em dúvida de duas palavras, uma que tocou mais. Eu comecei a ministrar na vida dela. E eu percebi que melhorou mais meu casamento. Então tem muita mulher que tem muita dificuldade com o marido, que o marido... Então, um homem, ele tem que pagar o salão de cabeleireiro para a mulher, sair com a mulher, fazer Verdade. nova... Eu faço lua de mel com a minha esposa todo ano. Todo ano eu faço uma nova lua de mel com ela. Eu parcelo, eu vejo uma promoção. Eu tenho um filho pequeno, deixa com Verdade. a sogra, com a mãe, e vou desfrutar dela. Porque ela tem que entender que ela é muito Verdade. importante e vai ser importante minha vida inteira. E quando ela se sente Verdade. amada, o que ela faz? Ela vem junto comigo pro meu barco. Aí é leve ela Verdade. pensar junto comigo. E tem muita mulher que tem muita dificuldade por conta disso. Mas isso aqui é outra pregação, não dá tempo de É verdade. explicar. Eu Amém. já vi mulher, quando o marido levou ela no hotel, comprou um vestido, uma bolsa, um salão de cabeleireiro, a mulher mudou o coração dela em relação ao marido. Então é igual a Super Nani, né? Ela chega numa casa, a mãe já tentou fazer de tudo. Uma vez a Super Nani foi numa casa, e antes de ela chegar naquela casa, ela fez um vídeo. Ela falou, nossa, esse vai ser o meu maior desafio, por aquilo que a mãe está falando. E a Super Nani chega em casa, a mãe fala, o meu problema é o seguinte, o meu filho pequeno, ele corre pro banheiro e fecha a porta, ninguém tira ele. Ele só sai de lá quando der na telha dele. Aí a Super Nani foi lá, pegou uma chave de fenda e abriu a porta. E a mãe falou, nossa, eu nunca parei para pensar nisso, era só tirar a fechadura da porta, quanta sabedoria. Resolveu o problema. Então, às vezes, a dificuldade que um tem é por falta de uma visão mais ampliada. Por isso Verdade. que existem pastores, líderes, pessoas mais maduras. Pastor, Oi, pastor, temos 30 segundos. Você poderia orar? Né, eu sei claro, que está claro. estendendo Vamos por hora orar. para fechar aqui. Sim. 30 segundos, 20 segundos. Pai, eu quero abençoar cada uma dessas pessoas que me ouviram nessa noite. Eu declaro paz, graça, unção que quebra o jugo.
que eles possam Amém, Deus. Em nome desfrutar de do Jesus. favor, do amor e da sua graça.